Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre cegueira espiritual. O Senhor já abriu os seus olhos espirituais para que você possa ver a plenitude, o sobrenatural de Deus. Se abriu, amém. Se não, medite nessa reflexão. Deixa Deus abrir seus olhos espirituais. Amados, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não vê. Não é mesmo? O pior cego é aquele que não vê. Estupidez, amado, é saber a verdade, ver a verdade, mas ainda assim acreditar nas mentiras. Só para te avisar, não é no começo que você se conhece uma pessoa, é no final. Portanto, se ligue, Jesus é a nossa razão de viver. Deixa Deus abrir a sua visão espiritual, assim como Ele abriu a de Paulo, indo para Damasco para exterminar grupos de cristãos. Ali Saulo teve um encontro com Cristo e ele abriu os olhos espirituais de Saulo e disse, o próprio Saulo perguntou, e o Senhor lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, és tu, Senhor? Ele disse, sou eu mesmo, aquele que você persegue. A partir de hoje, vou abrir seus olhos espirituais e você verás a quem você perseguia. Agora você será perseguido. Amém? Então, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Paulo estava ali para ver, mas era cego espiritualmente. E um dia os olhos dele foram abertos, assim também como os meus olhos. E Deus também quer abrir os seus olhos. Amém? Então vamos nos aprofundar hoje sobre a cegueira espiritual. Primeiro, é a religiosidade. A religiosidade, amado, é uma cegueira espiritual. Os fariseus, eles estavam mais cegos espiritualmente do que o homem que não tinha visão física. Os fariseus estavam mais cegos do que Bartimeu e as demais pessoas que eram cegos fisicamente, porque os fariseus eram cegos espiritualmente. Eles já tinham uma resposta pronta pela sua tradição, dizendo que o pecado seria a causa de uma doença. Não, você está vivendo assim por causa do seu pecado, baseado nas leis e nas religiosidades deles. E ali, Jesus mostrou que Deus pode usar qualquer situação para mostrar a sua glória. A religiosidade faz muitas pessoas enxergarem o que não existe e não conseguir visualizar o que é a verdade. Sabia disso? A religiosidade leva a pessoa a cegueira espiritual para enxergar o que não existe e não conseguir visualizar o que é a verdade, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. A segunda são as trevas. As pessoas estão acostumadas a viver nas trevas, na escuridão. Amado, as trevas do mundo impedem a visão espiritual. Por isso Jesus alertou sobre a necessidade de luz. Os fariseus estavam na escuridão sem Jesus. E Jesus é a luz. Ele falou, eu sou a luz do mundo. As pessoas que não têm Jesus, eles vivem na escuridão espiritual. Não veem quem tropeça. Não vê Jesus. Mas quando eles o buscam a luz faz um efeito sobrenatural na escuridão, não é mesmo?
Amado, não adianta ter olhos e não os abrir para enxergar, ou mesmo estar obscurecido. Não adianta ter olhos, mas viver na escuridão. Tanto faz um cego, uma pessoa que está nas trevas, na escuridão, é a mesma coisa. Somente Jesus pode iluminar a vida espiritual para ver a verdade. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não andarás em trevas, porque Ele é a luz. A desobediência. Os fariseus, amados, sabiam muito sobre a lei, mas não obedeciam. Jesus tocou os olhos do céu com o mesmo barro que Ele criou o ser humano, lá em Gênesis 2,7. Adão foi criado do barro. Deus esculpiu, soprou na narina e deu fôlego de vida. Assim também Deus curou o cego com o próprio barro. Pelo poder de Jesus, ele poderia curar sem precisar usar barro, como aconteceu, várias curas dele. Mas aquele cego, ele fez questão de usar o barro para mostrar para nós que nós somos feitos do pó da terra, da matéria da terra, o qual ele criou. Isso, amado, serviu para que o cego tivesse que obedecer à ordem de Jesus para ir ao tanque de Siloé. O cego também precisou dar testemunho sobre a sua cura. Amado, a falta de testemunho também atrapalha a visão espiritual de quem precisa ver o que Jesus fez. Aquele cego precisou testemunhar para mostrar o que Jesus fez. Assim também foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve que testemunhar do encontro que ele teve com Jesus ali indo para Damasco. Paulo colocou sua vida em risco. Ele, perseguidor de cristãos, passou a ser perseguido. Ficou cego, pensou Jesus mandar os discípulos, Ananias, ir lá orar por ele e levar a cura. Ali, Paulo, foram abertos os olhos espirituais dele. E ele, em vez de perseguir cristão, passou a ser um cristão. Começou a seguir a Cristo. Amados, muito se fala sobre cegueira espiritual nos dias atuais, não é mesmo? E na falta de espiritualidade das pessoas, comparando com a miopia, um dos principais e mais comuns problemas da visão, trata-se de quando a pessoa vê de perto, mas ao longe está tudo embaçado. Tem pessoas que têm que ver de perto, assim como miopia. Mas quando fica distante, tudo fica embaçado. Assim é a cegueira espiritual. Lembra de Tomás, aquele que tem que ver para crer? Ele tinha que ver para crer, senão para ele não fez nenhum efeito. Era tudo em vão. Tinha que ver para quê? Assim é a cegueira espiritual. Muitas pessoas aí têm que ver. E com a cegueira espiritual, não tem como ver se a luz de Jesus não estiver com ele. Amado, ao impormos o sentimento de uma ideologia por cima de uma necessidade maior, não enxergamos o que é o ideal para nós, não é mesmo? A ideia é uma ideologia própria da pessoa. E aí ele não enxerga, ele fala, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, você assim, e fica cego espiritualmente com essa ideologia dele. Ele não enxerga o que é ideal para ele ou para nós. Como no caso da igreja Laodiceia, você já leu ali sobre as 7 igrejas? A igreja de Laodiceia, amado, que achava que por ter riqueza, tudo lhe bastava. A igreja rica, poderosa, com a cegueira espiritual e sem compreender a necessidade de Deus, o Espírito Santo foi encarregado de indicar que ela estava errada.
Jesus mandou uma carta para a igreja de Laodiceia: vocês estão errados. Vocês se acham ricos, vocês se acham poderosos, mas a riqueza de vocês não leva à salvação. Amada, a Bíblia diz que o Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Leva a adorar outras imagens, mas não leva a adorar a imagem de Deus. Conforme 2 Coríntios 4:4. A imagem de Deus, amado, não é um quadro, não é uma escultura, não é uma arte, não. A imagem de Deus somos nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A imagem de Deus está habitada em nós. Mas eles levam a adorar a outros deuses, a imagens e esculturas. Então Satanás cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou. Com isso, amados, sabemos que o inimigo, ele é especialista em cegar as pessoas. As pessoas estão cegas espiritualmente e continuam querendo ser cegos. Deus usa cada um de nós para trazer a palavra, para abrir os olhos espirituais dessas pessoas, mas elas preferem continuarem cegas. Com isso, sabemos que o inimigo, ele é especialista em cegar as pessoas. Amada, cegueira espiritual da igreja de Laodiceia. Ali foi bem claro, Jesus que mandou essa carta. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e soberana da criação de Deus. Aí Jesus fala: eu conheço as suas obras. Sei que vocês não é frio nem quente. Melhor seria que vocês fossem frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio, nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha só, aqui o próprio Jesus falando. É melhor a pessoa ser fria ou quente do que ser morno. Hoje existem pessoas mornas que adoram a outros deuses. E aqui ele fala: estou a ponto de vomitar da minha boca. É Jesus falando. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Acha que é o tal? Não. Eu sou uma pessoa que não precisa de ninguém, não precisa de nada, vivo das minhas forças. Coitado. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonha, sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Apocalipse 3, 14, 18. Jesus aqui foi bem claro. Seja frio, ou seja quente, agora jamais ser morno. Você sendo morno, você está enganando a si mesmo. E Jesus chega ao ponto de vomitar. Vomitar da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, você é o tal, você é o cara. Entendeu? Você conseguiu tudo com a sua força. Eu conheço muita gente assim. Eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu sou trabalhador. Tudo que eu tenho eu consegui com o meu suor, com meus esforços. Coitado.
Se você é um desses, você é um miserável, pobre, cego e nu. Aí Deus manda falar, compre. Eu te aconselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você não tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre. Isso é fácil, você tem dinheiro para isso. Compre colírio para ungir seus olhos, para enxergar. Compre. Eu quero você comprar a salvação. Com todo o seu dinheiro, com toda a sua força, com toda a sua riqueza, compre a salvação. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Amada, a salvação não se compra. A salvação já foi paga por Jesus. E não foi valor monetário, foi preço de sangue. Ele foi o único que pagou um alto preço por nós. Não há outros deuses, não há outra imagem, não há outra escultura. Ninguém pagou um alto preço a não ser Jesus. É o único que morreu e ressuscitou. E é o Criador de todas as coisas. Não há outro. Além dele, não há outro acima dele. Não há nenhum nome além do dele. Você pode comprar de tudo. Compra a salvação. Vá, compra. Vai até aparecer falsos profetas querendo vender condomínio no céu, como já apareceu. Eu me lembro na virada do século, apareceram pessoas vendendo condomínio no céu. Isso é engano. É engano de cegueira espiritual. Enganou muita gente. Olha, o mundo vai acabar na virada do século. Nós estamos vendendo aí condomínio no céu. Olha só. E tanto bobo, tanto besta, tanto nesse, deixou-se levar e foi comprar a morada no céu. Ô amado, dinheiro nenhum compra a salvação. A salvação será através do arrependimento. No dia que você se arrepender, entregar sua vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para a luz. Pense nisso. Amada, a intenção do inimigo é você perceber que tudo o que pode ver, você pode adquirir. A intenção dele é essa. Não, você tendo dinheiro, você vai conseguir o que você desejar. Você vai até conseguir aqui na terra. Eu quero comer agora uma lasanha. Eu quero comer agora uma lagosta. Compra. Você tem dinheiro, você vai poder comer. Ah, eu quero ter o carro do ano. Pode adquirir, você tem dinheiro para isso. Ah, eu posso ter a melhor mansão. Pode, você tem dinheiro. Pode adquirir. Eu quero ver você falar, eu estou enfermo. Tenho dinheiro para cirurgia, tenho dinheiro para cura. Você pode até ter o dinheiro para cirurgia, agora para cura não. O único que cura é Cristo. E Ele não cobra um centavo. Ah, eu tenho dinheiro para salvação? Não tem. Não existe condomínio lá no céu. Lá é uma só morada, há um só reino. Amado, essa ilusão de cegueira espiritual, ela não é verdadeira. E contra isso, a palavra de Deus afirma que tudo que vemos é passageiro. Tudo aqui na terra é passageiro. Haverá um dia que vai ser até que bater a porta. Hoje é o Senhor que bate a sua porta. Conforme Apocalipse 3:20. Eis que tua porta e bate. Se abrir, eu entrarei, cearei e farei morada. Mas haverá um dia que é você que vai bater a porta. Lembra lá da época do dilúvio? Noé pregou, o pessoal casava, se dava sem casamento, bebiam, comiam, não dava nem a mínima, ao contrário, zombava de Noé. Até que um dia a porta foi fechada e eles bateram, só que era tarde demais. Assim também haverá o dia do arrebatamento. O Senhor está trazendo a palavra, mandou a carta às 7 igrejas, alertando cada um. Mas muitos não dão nem ouvido, ainda são zombadores de Deus.
tudo com cegueira espiritual. Então tudo que vem, amado, é passageiro. O importante é que não vemos que é eterno. Nosso pensamento é na eternidade. Só haverá os dois caminhos na eternidade, céu e inferno. Nova Jerusalém, lago de fogo. Outros tipos de cegueira espiritual, amado. A cegueira espiritual também está presente quando trocamos os tesouros espirituais pelos tesouros dessa terra. Ah, não, aqui eu sou tal, aqui eu tenho isso, tenho aquilo. Mas esquece das coisas, dos tesouros do céu. Amado, os tesouros do céu é incomparável com as coisas daqui. João, o apóstolo João, na sua visão ali do Apocalipse, ele viu a Nova Jerusalém, viu como é. Não haverá mais dores, nem morte, nem ranger de dentes, não haverá nada. As ruas são com pedras preciosas. A riqueza vai estar disponível. O ideal, amado, é que consultemos Deus sempre antes de mandar essa decisão. Conhecer. O meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Nós temos que conhecer o propósito de Deus. Sempre antes de uma decisão. Amado, quando precisamos de uma visão espiritual, o caso de Ló é um dos exemplos tão impressionados com os campos verdes do Jordão, que não viu maldade em Sodoma e Gomorra. Quando Abraão chamou Ló, olha, Ló, vamos separar. Escolha aqui, Ló. Onde você quer ir, para a direita, para a esquerda, para o oriente, para o ocidente. E Ló, apegado a bens materiais, olhou para as campinas, os verdes pastos. Ele não olhou para Sodoma e Gomorra, que era um lugar que viviam na perdição, na maldição. Não, ele olhou as terras verdejantes. E conhecendo a história de Ló, ele teve que sair um dia de Sodoma e Gomorra e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nós temos um exemplo também de Balaão, amado. O mesmo aconteceu no caso de um profeta chamado Balaão. Ele tinha tudo para ser uma bênção, mas por causa de sua ganância, ficou cego espiritualmente e acabou sendo rejeitado por Deus. Balaão, ele aconselhou Balaque: olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou, então eu vou te dar um conselho. Isso é por causa de dinheiro, por causa da oferta que Balaque fez a ele. Olha, Balaque, eu vou te dar um conselho. Faça uma festa regada de bebida, de comida, de orgias, e convide esse povo de Deus para participar. E ali Balaque fez essa festa e convidou o povo de Deus, e Deus amaldiçoou. Balaão, amado, ficou tão obcecado pelos bens deste mundo que já não compreendia mais nada. Ele era um profeta de Deus. Balaque fez a oferta para Balaão, para ele amaldiçoar aquele povo, e ele foi rejeitando, mas as ofertas que ele recebiam eram tentadoras, cada uma maior do que a outra, até que um dia ele: vou te dar um conselho, faça uma festa regada de bebida, de comida, de orgias, convida o povo de Deus. E assim aconteceu, todos nós conhecemos a história. Amado, a cegueira espiritual no contexto religioso e espiritual refere-se à incapacidade de perceber ou compreender verdades espirituais e a realidade de Deus. A cegueira espiritual impede isso aí. Deus tem um plano para nós. Deus nos criou conforme sua imagem e semelhança para sermos adoradores, e hoje Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas são poucos. O pessoal dá mais valor aos prazeres da carne, o que a cegueira espiritual oferece. Amado, é uma condição na qual uma pessoa está impedida de discernir a verdade espiritual, seja por falta de conhecimento, dureza do coração ou influência maligna. Oséias 4,6: meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra.
Então, falta discernir. A pessoa não tem discernimento. O homem de Deus tem discernimento, ele está na luz, ele enxerga as trevas, ele sabe onde está o obstáculo, ele sabe onde ele tropeça, se vai tropeçar ou se não vai, ele sabe tudo isso, ele sabe discernir a verdade espiritual, ele sabe o que agrada a Deus, ele sabe o que não agrada a Deus. E muitos é a dureza do coração. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, meu pai me ensinou assim. Nossos pais já aprenderam errado e nos ensinou errado. Ou influências malignas, essas festas pagãs aí que levam prazeres da carne. Isso é uma cegueira espiritual. Toda festa pagã, amado, não agrada a Deus. Você pode ver a infiltração que há na festa pagã. Ali rola bebida, prostituição, droga, orgias. Toda festa pagã envolve tudo isso. E o pessoal se deixa levar porque é prazeroso para a carne, satisfaz a carne. São influências malignas. Muitas pessoas, mas têm incapacidade de entender isso porque está cego espiritualmente. Você vai falar da vida eterna para eles, eles ignoram. Às vezes até zombam da gente. Então a cegueira espiritual, amado, impede que a pessoa compreenda o Evangelho, que compreenda a natureza de Deus e a importância da vida espiritual. O mais importante da vida espiritual é a vida eterna. Tem pessoa que não está nem aí com a vida eterna. Ah não, morreu, acabou. Outros falam que morreu, vai encarnar em alguém. Ô, amado, isso aí é tudo contradiz a Bíblia. Não há reencarnação. Há ressurreição. Jesus fala da ressurreição. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então é ressurreição, não é reencarnação. Ninguém morreu para encarnar em Adão. Ninguém morreu para encarnar em Eva. Ninguém morreu para encarnar em Caim, em Abel. Não. Então não há encarnação ou reencarnação. Não há. Morreu, vai descansar para o dia do julgamento final. E fim de papo. É bíblico. Amado, a Bíblia frequentemente associa a cegueira espiritual à atuação de Satanás, que cega o entendimento dos descrentes. A Bíblia associa frequentemente a cegueira espiritual. As pessoas se deixam se levar por Satanás, que cega o entendimento dos descrentes. E os descrentes não têm a luz divina. Ele não é iluminado por Jesus. E ele vive na cegueira espiritual. Então precisamos da remoção da cegueira. Amada, a cura da cegueira espiritual, ela é vista como um ato de intervenção divina, onde o Espírito Santo ilumina a mente da pessoa, porque ela possa entender e aceitar a verdade de Deus. Só o Espírito Santo irá abrir a nossa mente e irá habitar em nós e cura a cegueira espiritual. Eu era cego espiritualmente, assim como o apóstolo Paulo. Eu sempre me baseio no apóstolo Paulo justamente porque é referência. O apóstolo Paulo tinha estudo, obedecia à lei, mas era cego espiritualmente, perseguia cristão. Até o dia que ele teve um encontro com Cristo, a vida dele foi transformada. Então houve a cura da cegueira espiritual do apóstolo Paulo, houve a cura da cegueira espiritual minha. Amado, as consequências da cegueira espiritual. A cegueira espiritual pode levar à condenação eterna. Essa é a principal consequência da cegueira espiritual. É a vida eterna. Depois que morrer, só há dois caminhos: céu, inferno. Nova Jerusalém, lago de fogo. Pois impede a pessoa de reconhecer Jesus Cristo como Salvador.
Se a pessoa não reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário, estará condenado. Quem crê será salvo, quem não crê estará condenado. A visão da cegueira. Amada, a cegueira espiritual é contrastada com a visão espiritual, que é a capacidade de discernir as verdades espirituais e viver de acordo com elas. Nós temos que discernir, isso é falta de discernimento. Em termos mais simples, a cegueira espiritual pode ser entendida como não conseguir ver a beleza, a profundidade e a importância da fé. Amém? É não conseguir ver a beleza, a profundidade e a importância da fé. Não conseguir reconhecer a presença e a ação de Deus na própria vida e no mundo. Tem pessoas, amados, que olha para a natureza e não vê Deus na natureza. Eu conheço, antes, quando eu era cego espiritual, eu viajei, conheci Bom Jesus da Lapa, uma gruta maravilhosa, coisa da natureza. Naquela época, com a cegueira espiritual, eu fui tanto em Ituaçu como Bom Jesus da Lapa. Com a cegueira espiritual, eu fui lá adorar aquelas imagens. Depois que eu me converti, com minha mente aberta, eu fui lá e vi a natureza que Deus criou. Quem criou aquilo ali foi Deus. Toda a natureza, olha só esse fundo aqui, olha. Isso aqui é a criação de Deus. Se tivesse uma gruta aqui agora, é de Deus e não do homem. As grutas, a natureza, tudo isso aqui, foi Deus que criou. Então a adoração é para Deus. Santo nenhum criou nada. Santo foi criado depois da criação pelo homem. Deus criou isso aqui, olha. Com palavras. Hoje, quando eu vou a uma praia, eu admiro a natureza, o mar, aquela mansidão de água, aquele controle. Deus controla ali a água, o nível do mar. Eu contemplo a natureza. Quando eu vou a uma floresta, quando eu vou a um rio desse aqui, eu contemplo aqui a Deus. Quando eu vou a uma gruta, aquela beleza da gruta, eu contemplo a Deus. Foi Deus que formou aquela gruta. E não o homem. Ali o homem mal ali colocou uma rede elétrica. E mais nada. O mais foi Deus. Olha só isso aqui. Amado, não reconhecer a presença e a ação de Deus na própria vida e no mundo. Ficar preso a uma visão materialista da vida, ignorando a dimensão espiritual de tudo que Deus criou. Olha só isso aqui, olha. Tudo criação de Deus. Aqui o homem aqui não fez nada a não ser ele mesmo, às vezes até destruir para construir algo. Ele destruiu algo que Deus fez para construir algo. Amado, resistir à verdade e à graça de Deus. Em resumo, a cegueira espiritual é uma condição na qual uma pessoa é incapaz de perceber e compreender as verdades espirituais. Muitas vezes, amado, devido a uma barreira espiritual que o impede de ver a realidade de Deus e a importância da fé. Amém? A cegueira espiritual faz isso aí. Faz você admirar as coisas colocando um outro Deus. Deus sol, Deus pedra, Deus natureza, Deus água. Amados, Deus criou tudo isso com palavras. Haja sol, haja luz, haja semente, haja peixe, haja matas. Deus criou tudo com palavras.
E a cegueira espiritual fala, não, é o Deus Sol, é o Deus Mata, é o Deus Misericórdia. Cegueira espiritual. Deus criou tudo. Toda a natureza, tudo isso aqui, ó, criação divina. Você é criação divina, eu sou criação divina. E aí? Você é a imagem e semelhança de Deus? Eu sou. E aí? Quem criou? Foi algum espírita? Foi outros deuses? Não. Foi Deus que nos criou. Criou tudo isso aqui. Olha só, olha só. Uma gruta, quem foi que criou? Foram outros deuses? Não. O mesmo Deus que me criou, que te criou, criou as grutas, as montanhas, as frutas, as sementes, as raízes, tudo criação dele. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Portanto, abre seus olhos espirituais para que você possa ver e possa sentir a plenitude e a criação de Deus. Manda Deus sondar você. Manda Deus sondar. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta. Vamos ouvir esse louvor? Deixa Deus sondar você. Amém? Medite nesse louvor. Cegueira espiritual. Tudo é cegueira espiritual. O dia que Deus abrir seus olhos, igual abriu os olhos de Paulo, igual abriu os meus olhos, você verá um mundo totalmente diferente. Tudo é criação de Deus. Medite nesse louvor. Amém. Quebranta meu coração, Pai. Transforma-me. Então, peço o Senhor para te usar, tirar a cegueira espiritual e te usar como instrumento dele. Aí você verá que tudo que ele criou aqui, ó, tudo que existe na natureza foi criação de Deus. O homem não criou nada. Ao contrário, o homem desfez as obras de Deus. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, eu te louvo, te exalto, Pai. Te agradeço pela criação. Tudo foi criado por ti, pelo seu comando de voz. Eu te louvo e te agradeço por ter aberto a minha cegueira espiritual, me dado sabedoria e discernimento, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo e as demais pessoas. Peço que o Senhor vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ele também venha ser libertado, ser resgatado. Que venha tirar também a cegueira espiritual dele, assim como o Senhor tirou de nós. E que ele venha reconhecer a plenitude da tua criação. E venha adorar somente a ti. Servir somente a ti. Tu é um Deus que sonda coração, tu é um Deus que sonda pensamentos. Que venha quebrantar o coração dessas pessoas que ainda não têm sabedoria, que ainda não têm discernimento da sua palavra. Eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo. E creio que muito será para cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória. Exaltado é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado. É isso aí. Sonda-me, Senhor. Vê se eu ainda tenho cegueira espiritual. Se eu tiver, tira a cegueira espiritual. Abra a minha visão. Que eu venha reconhecer que o Senhor criou todas as coisas. O Senhor é o único Criador de tudo. Tudo que existe
na atmosfera, foi criação do Senhor. A natureza, as sementes, os animais, os mares, os rios, os peixes, as aves, tudo foi criado por ti. Não existe outro Deus, criador de nada. Que a cegueira espiritual venha sair das pessoas, que eles venham ser resgatados das trevas para a luz e viver a sua plenitude, buscando a vida eterna. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado, é isso aí. Peça sabedoria e discernimento ao Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus. Busque conhecimento, busque do Senhor. Senhor, ensina-me, usa-me conforme o teu querer, conforme eu estou. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, ele jamais vai permitir que você venha a ser curado da cegueira espiritual. Ele quer que você permaneça nas trevas com ele. Mas Jesus quer te tirar do império das trevas e trazer para a luz. Amém? Portanto, não se deixe levar. Deixe Deus na direção certa. Então, bom dia. Fique na paz. Em nome de Jesus. Tire a cegueira espiritual que é em você. Em nome de Jesus.